Olá galera, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o framework denominado Hibernate. Como utilizar ele, onde a sua aplicação seria mais indicada e quais as vantagens de utilizar o Hibernate. O Hibernate é um framework para realizar um mapeamento objeto relacional. O que seria isso? Quando você persiste dados, ou seja, quando você salva dados no banco de dados que seja SQL e que seja relacional, você trata os dados como tabelas, né, dividido em várias colunas, aonde cada coluna é um valor específico, como por exemplo, você tem um banco de dados relacional, onde a primeira coluna poderia ser nome, se fosse relacionado a uma pessoa, a segunda coluna poderia ser CPF, a terceira RG, e assim sucessivamente, de forma relacional, aonde cada tupla, que no caso seria uma parte específica de cada linha, armazenaria o valor específico. Por exemplo, eu tenho nome, CPF e RG. Poderia colocar o nome da pessoa teste, CPF, sei lá, 123 e RG 123. Em cada tupla dessa reservada estaria uma informação. Só que quando você trabalha com Java, você está trabalhando com objetos e não com nada relacional. Para você trazer algum dado do banco, você faz uma consulta, select, asterisco from, lá na tabela que você quer. E você pode trazer esses dados, mas quando volta para a linguagem, você tem que ter todo um trabalho, sem utilizar o Hibernate, para converter esses dados relacionais em objetos. Então, qual é o trabalho do Hibernate? É facilitar a vida do programador nesse processo. Por quê? Porque ele faz uma espécie de conversão de dados relacionais para dados orientados a objetos. Isso sem a necessidade de ser declarado um por um, então agiliza a vida do programador. É, Aqui eu listei alguns motivos de por que utilizar o Hibernate. Veja bem, ó, é possível migrar para a maioria dos SGBDs. O que seria isso? Em outros bancos de dados, que você utilize uma abordagem normal para a seleção, como por exemplo, que nem eu falei, select, asterisco from, alguma coisa e etc. Seria necessário, em caso de troca de banco de dados, como por exemplo, se você está utilizando MySQL. Se, sei lá, sua empresa, seu negócio mudou de banco de dados, você teria que alterar várias linhas de código adaptando à nova linguagem. Já utilizando o Hibernate, você só precisa fazer uma única alteração. Só voltar aqui. Uma única alteração para adaptar ele para um novo tipo de banco de dados e fazer uma importação de uma biblioteca desse banco de dados. E isso faria com que todas as suas funcionalidades já estivessem adaptadas ao Hibernate. O Hibernate também, por ser Java, ele é totalmente orientado a objetos. Ou seja, você instancia classes, você executa métodos, tudo de forma muito simples. Quem tem domínio já da orientação a objeto vai perceber a grande facilidade de utilização do Hibernate. O Hibernate executa as instruções SQL para recuperar apenas informações necessárias. Ou seja, existe já, o pessoal que criou o Hibernate já tratou formas de consultas do banco de dados de forma eficaz, para que não perda tempo com alguma consulta ou com algum processo muito complexo, para tratar isso de forma mais fácil para o programador e de forma mais leve para a aplicação. E uma parte muito boa do Hibernate é essa questão aqui do cache. Como assim? No momento que você faz a primeira consulta no banco, vocês vão reparar que é a mais lenta, que até dá várias linhas vermelhas, as outras também vão dar, mas não tão lenta quanto essa primeira. Ele praticamente mapeia o seu banco de dados e consegue acessar ele de forma bem mais rápida, porque ele basicamente ele trata isso, na verdade ele armazena isso em cache. Então tudo que ele vai acessar agora, ele não faz muitas vezes todas as operações de novo no banco de dados. Ele primeiro verifica se tem alguma alteração no banco, naquela tabela, alguma coisa do tipo. E não precisa carregar tudo novamente. Ele vai no cache, que seria uma memória bem mais rápida, e consegue acessar as informações. Então aumenta significativamente o desempenho do seu sistema. Resumindo, as consultas do Hibernate só vai demorar as primeiras. As próximas serão lisa, rapidinho em roda. Agora a gente vai ver como é que é o Hibernate na prática, algumas anotações lá, como utilizar ele. E vamos aprender como criar um simples CRUD lá no Hibernate. Bom, antes de mais nada, é necessário criar um banco de dados, onde serão salvos os dados. Quando você utiliza Hibernate, você não precisa criar tabelas propriamente ditas lá no SQL.
automaticamente, através de algumas linhas lá no um arquivo que eu mostrar para vocês chamado hibernate.cfg, que vocês vai manter na raiz do seu programa, é somente necessário você configurar, dizer qual o nome do banco que você criou, que isso é a única interação que você vai ter com o banco de dados, e automaticamente, quando você criar um modelo de dados, que poderia ser, por exemplo, uma pessoa, quando você disser lá que essa pessoa ela vai ser uma tabela no seu banco de dados, automaticamente ele vai analisar essa tabela, essa classe na realidade, e vai verificar quais são os atributos que tem. Automaticamente, baseado no que você colocar como anotação lá, ele vai criar no banco de dados uma tabela exatamente igual ao que você determinou lá na criação da classe. Por isso que é tão útil e tão fácil para os programadores lidar com o Hibernate, porque evita esse trabalhão que seria necessário em utilização de outras linguagens, que você teria que fazer todo o código SQL, todo o código também de consultas lá na sua aplicação, tanto na aplicação quanto no banco diretamente, para criar as colunas. E muitas vezes precisa alterar alguma coisa e tudo mais, coisas que o Hibernate automaticamente já vai alterando no banco. Muitas vezes é necessário excluir alguma coisa, mas só que nada muito complexo. Vamos abrir esse arquivo XML. Eu vou abrir aqui, eu já estou até aberto com o meu NetBeans. Deixa eu criar um novo projeto, que seria bem baseado nisso aqui, que seria um cadastro de usuário. Construir do zero, novo projeto, aplicação Java. Vou criar um chamado CRUD. Não vou criar uma classe principal. E vou finalizar. Foi o que eu fiz agora, só criei um projeto Java, somente. Agora o que é que eu vou fazer? Esse arquivo aqui, ó, hibernate.cfg.xml, eu vou disponibilizar um arquivo já com esse projeto pronto no próprio link do vídeo. Então é só vocês baixarem lá que já vai dar uma agilizada. Então vocês baixam e vão acompanhando junto com o vídeo, fica bem mais fácil. Esse arquivo que eu vou copiar daqui a pouco aqui para o projeto, o que é que ele armazena? Ele armazena algumas informações acerca do funcionamento do MySQL, do Hibernate, como é que faz a conexão e tudo mais. Então esse aqui é basicamente o seu config.ini lá do PHP. Você iria configurar lá, dados de acesso ao banco e tudo mais. Aqui é do mesmo jeito. Aqui é onde você coloca senha, onde você diz qual é o nome do banco que você vai usar e etc. Nesse exemplo eu vou começar criando logo o banco. Veja bem, aqui é o champ, que seria uma espécie de Apache que consegue centralizar diversas ferramentas, tanto a parte web quanto a parte de SQL, FileZilla e tudo mais. Vocês podem estar utilizando qualquer uma outra ferramenta, sei lá, o próprio MySQL já instalado e tudo mais, ou o AMP, que vai funcionar também. Nesse caso eu vou utilizar o champ. Por quê? Porque no champ já tem aqui o MySQL instalado. Só mandar em startar e o Apache também para eu conseguir fazer a parte admin do MySQL. Vou clicar aqui em admin e vou criar aqui, só carregar, e vou criar aqui a única coisa que eu preciso fazer no banco, que seria o que? Criar a tabela no MySQL. New, nome da base de dados vou colocar CRUD, vou mandar criar. Só isso. Criei um banco de dados chamado CRUD. Veja bem, ó, eu não vou precisar criar nenhuma tabela aqui dentro. O meu Hibernate vai ter que fazer isso automático. Então vamos lá. Aqui, ó, está configurada para rodar com MySQL. Se você mudasse, no caso, o tipo de banco de dados que você iria usar, provavelmente você iria colocar a anotação aqui dele, que o próprio tem alguns sites que disponibilizam anotações para outros bancos de dados, como por exemplo PostgreSQL. E aqui você também colocaria a anotação para acesso a esse novo banco de dados que você mude. Nesse caso, por padrão aqui, tem o acesso ao MySQL propriamente dito. Aqui, ó, estou configurando o link para o meu banco, no caso eu estou local, como o meu banco é local, deixo por padrão localhost. E aqui vou colocar o nome do banco que eu acabei de criar, no caso CRUD. É a única coisa que eu preciso fazer aqui. Aqui é o usuário, para acessar o banco, o meu por padrão root, acredito que o de vocês também seja. E não tem senha. Essas outras informações aqui é acerca de criação de tabela automática, criação de mapeamento de classe, que eu vou explicar também o que é, e a questão também de atualização automática. Toda vez que você alterar alguma estrutura SQL, automaticamente ele vai persistir no banco, o que vai facilitar bastante sua vida.
Aqui é uma coisa que a gente vai usar em todo o processo de criação do sistema. Porque veja bem, toda classe que for uma tabela no banco, você vai ter que mapear ela aqui nesse arquivo Hibernate XML. O que seria esse mapear? Veja bem, ó, nesse exemplo aqui, ó, eu estou acessando alguns pacotes, né, isso? Alguns pacotes até chegar à minha classe usuário. E no caso eu colocaria todo o caminho até chegar à minha classe. Nesse exemplo aqui teriam 2 pacotes até chegar à classe usuário propriamente dita. Então vou copiar agora o arquivo CFG para cá. No caso, quando vocês baixarem os arquivos, provavelmente esteja nesse estilo aqui, ó, CRC, que aqui já está a classe pronta. O projeto pronto, na realidade. Vou entrar aqui, pronto, já está aqui, ó, que é na parte raiz do meu projeto. Vou pegar aqui Hibernate CFG, ó. Veja bem, vou pegar e vou arrastar, ó, para dentro do NetBeans, ó, e vou jogar aqui, ó, no pacote default, para ele ficar, ó, na raiz do projeto. Se ele não estiver na raiz, as bibliotecas de Hibernate não vão localizar ele, ou seja, não vai funcionar legal. Na verdade, não vai funcionar. Aí vamos lá. CRUD, no caso, como eu estava alterando esse outro arquivo, já foi alterado o outro automático. Root é o meu acesso ao banco, não tem senha. E aqui eu vou mapear a classe que eu vou criar daqui a pouco. Vamos lá. Agora eu vou criar um novo pacote chamado usuário. Dentro desse pacote eu vou criar uma classe chamada usuário. Veja bem, ó, essa classe vai ser o meu modelo de objeto usuário. Eu quero que essa classe seja uma tabela no banco de dados, que armazene os dados do usuário. Então, aqui eu preciso mapear ela. Então eu preciso dizer o seguinte: no pacote usuário, mapeie essa classe chamada usuário. Veja bem que é case sensitive, ou seja, se esse usuário aqui, ó, do nome da classe, for com U maiúsculo, esse aqui também tem que ser. Se o seu pacote está com um minúsculo, tudo vai ter que estar exatamente igual lá ao que você criou. Se você for mapear uma nova tabela do banco, é só você copiar, dar um Ctrl V. Por exemplo, mapeei o usuário, quero mapear agora, por exemplo, funcionário. O funcionário também vai ser uma tabela no meu banco. Era só dar um Ctrl C, Ctrl V. Ele iria criar essa nova tabela no banco, conforme o mapeamento que a gente vai aprender daqui a pouco. Basicamente, o arquivo CFG é isso. É para armazenar as configurações gerais do banco de dados. Pronto. Antes de começar as anotações aqui, para criar ID e criar todos os atributos do usuário, nós vamos adicionar as bibliotecas para funcionamento do Hibernate. Por padrão, a partir da versão 8 do NetBeans, e até algumas mais antigas, como a 7, dispõe já as bibliotecas necessárias, nem algumas, são todas, para rodar o Hibernate. Eu venho aqui, ó, bibliotecas, isso se você estiver utilizando o NetBeans, botão direito bibliotecas, adicionar a biblioteca. Eu vou adicionar essa aqui, drive do MySQL, que no caso é o banco de dados que a gente está utilizando. Eu vou utilizar, só desmarca essa daqui. Todas essas que tem o nome Hibernate, só uma delas é necessária, mas vamos adicionar todas, para que todas as anotações que a gente queira já venham adicionadas. E essas duas de persistência. Então eu marquei, ó, persistência e JPA, as duas que tinham disponíveis aqui, as 3 de Hibernate disponíveis, e essa daqui do drive JDBC. Só com essas 3 bibliotecas, eu já consigo rodar o Hibernate normalmente. Veja bem, existem várias anotações que você faz no momento que você está utilizando Hibernate para fazer algumas declarações. Como por exemplo, se eu sei que isso aqui vai ser uma tabela no banco, para que o Hibernate reconheça que isso realmente é uma tabela, eu tenho que definir isso aqui, ó, como uma entidade. Veja bem, ó, através dessa anotação, ó, entity. E todas as importações que vocês fizerem, ó, reparem que tem que fazer o javax persistência. Ok? Isso aqui agora vai ser uma tabela no meu banco de dados. Mapeei ela aqui no CFG. E no momento em que eu coloquei o entity aqui, ela vai ser uma entidade no meu banco de dados. Esse erro que está dando aqui é porque, como o banco de dados é relacional, então é obrigatório ter um ID, que seria a identificação daquela linha lá no banco. Então, como é que eu crio um ID? Aqui, ó. Para criar um atributo, como vocês lembram, eu boto visibilidade,
coloco o tipo de dado, seria interessante que seja inteiro ou short, qualquer um que vocês queiram, que seja um inteiro, e defino o nome dele, ID. Só que veja bem, ainda está dando erro porque eu não defini como anotação do Hibernate que isso realmente é um ID. Como é que eu faço isso? Eu coloco um arroba aqui e coloco o I maiúsculo D. E vou fazer a importação aqui, ó. Eu vou adicionar essa importação de javax.persistência. Automaticamente esse meu atributo aqui ID já vai ser um ID também lá no banco de dados, que eu não preciso atribuir. E eu quero que, além dele ser um ID, eu quero que ele seja auto-incremento. Ou seja, se eu adicionar 10 dados no banco, eles vão ser incrementais. Como assim? Eu vou adicionar de teste 1 a teste 10. Então, o teste 1 vai ter ID 1 e o teste 10 vai ter ID 10. Assim, o teste 8, ID 8 e assim sucessivamente. Como é que eu faço para ele adicionar essa forma de auto-incremento no banco de dados? Coloco arroba, coloco a anotação generated value. Pronto. Generated value. Esse aqui. Você sempre use o Ctrl+ de espaço que faz a correção da anotação e você já consegue saber mais ou menos como é que seria o valor. Feito isso, nós já temos um atributo ID que seria o necessário para rodar essa classe. O restante fica a seu critério. Nesse caso, como é o usuário, eu vou colocar como exemplo que ele tenha um nome, private string nome. Eu vou dizer que ele tem um CPF, private string CPF. Melhor, vou fazer bem simples. Login, private string senha. Pronto, ele vai ter um nome, vai ter um login e uma senha. Muito simples. Se eu quiser adicionar restrições a essas colunas do banco de dados, o que seriam essas restrições? Seria dizer qual o tamanho dela, se ela é not null, se ela não é. Se eu quiser definir restrições àquela coluna, eu coloco a anotação aqui também acima de cada atributo. Se eu não colocar, ele já vai ser coluna no meu banco de dados, só que ele vai pegar informações padrões da linguagem, que no caso seria null. Se ficar nulo, não tem problema. No caso, quando você vai salvar no banco, se você não informar nada, ele vai salvar normal, que não é interessante. E também ele vai ter um tamanho padrão, que se não me engano é um valor de 255 caracteres. Nesse exemplo de nome, vamos colocar aqui, ó, essa anotação, ó, column, assim. Faz a importação, sempre usando /, de espaço, ou então você adiciona aqui do lado. E vamos definir algumas restrições. Nome, eu quero que, se ele não informar, eu quero que dê um erro e ele não salve no banco. Como é que eu faço isso? No label igual a false. Ou seja, é obrigatório ele passar um nome. Vou dar uma vírgula aqui e vou definir um tamanho. O máximo que pode ser esse nome, o máximo de caracteres vai ser, coloca a anotação length, vai ser 150. Se ele passar 151 letras ou caracteres aqui para esse nome, ele não vai ser usado. Na verdade, ele não vai permitir salvar no banco, né? Nem que ele não vai ser usado. Nesses outros aqui, ó, como eu não vou restringir nada, não precisa eu colocar a anotação column. Veja bem, ó, essa anotação não define que isso aqui vai ser uma coluna lá no banco. Define restrições para a coluna no banco, ok? Como eu coloquei tudo privado, eu vou ter que encapsular para eu ter acesso em outra classe. Então, vamos lá. Refatorar, encapsular campos, selecionar tudo, refatorar. Assim ficou tudo refatorado. No caso, eu já consigo acessar, através de métodos, esses atributos aqui. Agora, eu vou utilizar um padrão de projeto chamado DAO, que acredito que seja de conhecimento de muitos, para centralizar as informações de persistência do banco de dados. O que seria isso? Seriam métodos que são exclusivos do banco de dados, como salvar, deletar, excluir, pesquisar, pesquisar pelo ID, do jeito que eu quiser fazer com persistência com o banco, que envolva, pode ser Hibernate, poderia ser qualquer uma outra forma de acessar o banco. Eu vou colocar dentro dessa classe chamada usuário, o maiúsculo, DAO. DAO seria o meu padrão de projeto. Vocês podem até pesquisar um pouco na internet sobre o que é o DAO. Eu não vou me prolongar por conta do tempo da aula. Bom, agora para dar continuidade à aula, nós vamos fazer uma importação de um novo arquivo que vai fazer uma conexão com o banco de dados e tudo mais de forma bem mais rápida do que a gente criar aqui dentro. Porque já que vai ser uma iteração constante, então a gente vai separar um pouco aqui do DAO.
Vou criar uma nova classe aqui chamada útil. Dentro dessa classe, na realidade desse pacote, eu vou adicionar uma classe que também vai estar lá dentro do arquivo que eu vou disponibilizar para vocês. Vou acessar lá, src, útil. Eu vou puxar aqui, ó, esse arquivo, mesma coisa, vou jogar dentro do pacote útil. Vou acessar lá ele, só corrigir o nome aqui do pacote, que é útil. E basicamente eu não preciso fazer nenhuma configuração aqui. Por quê? Porque essa questão da criação da sessão e tudo mais, a gente vai fazer lá nos arquivos do usuário DAO. Aqui, ó, nós vamos criar dois objetos que são padrões já da linguagem Java. Vamos criar uma transação e uma sessão. Para isso, vamos chamar session, fazer essa importação do org.hibernate, definir como nome sessão. Vamos criar transaction, também do Hibernate útil. Vejam que tem outras, mas a gente vai chamar essa, do Hibernate útil, na realidade do org.hibernate. E vamos criar uma transação. Feito isso, vamos criar o primeiro método de persistência chamado salvar o usuário, ou só salvar. Visibilidade, retorno, no caso quando você salva alguém, acredito que você poderia até só retornar, sei lá, um boolean, mas nesse caso não vamos retornar nada. Salvar, nesse caso, deixa eu deixar salvar o usuário bem específico, e assim se eu tiver o mesmo salvar em outras classes não vai confundir. Salvar o usuário. E para salvar um usuário, eu preciso ter um objeto usuário para salvar. Então, eu peço um usuário por parâmetro. Agora, eu crio o corpo do método. Veja bem, ó, esse usuário é um tipo de dado, então tem que estar exatamente igual ao nome da classe usuário. Então, na hora de salvar o usuário, ele vai ter que passar ele por parâmetro. Agora, nós iremos iniciar uma sessão, ok? E uma transação. Então, como é que a gente faz isso? Sessão é igual a Hibernate, que a gente vai chamar essa classe Hibernate útil. Sempre utilizem barra de espaço lá no NetBeans. Hibernate útil, lá do pacote útil, como podem ver, ó. Enter. Ponto. Get session factory. Ponto. Open session. Feito isso, nós estamos abrindo uma sessão. Agora, nós iremos passar para a transação a sessão que a gente acabou de criar, ponto begin transaction. Agora nós iniciamos uma sessão, agora nós temos acesso ao banco e agora nós podemos fazer operações dentro do banco. Nesse caso, qual a operação que a gente vai fazer? Nós vamos salvar esse usuário do parâmetro que ele passou no banco de dados. Como é que eu faço isso? Veja que simples vai fazer persistência no banco de dados. Eu vou chamar sessão.save e vou passar por parâmetro o objeto usuário. Veja bem, eu não precisei dizer qual o nome da coluna, não precisei dizer quais são os atributos, não precisei dizer nada, porque já vai estar tudo dentro desse usuário, que eu vou passar, vou explicar para vocês como é que faz. E através desse método save, que você chama lá da sessão, ele já vai salvar o usuário, só que não mandar para o banco ainda. Ele vai salvar na sessão e nós vamos dar um novo comando para ele ir para o banco de dados. Então, nesse caso, ele não salvou ainda, mas esse é o comando inicial. Ele está salvo na sessão, esse objeto. Agora nós vamos enviar, através da transação, o objeto ao banco de dados. Então, como é que eu faço isso? Transação.commit. Nesse momento, os dados vão sair aqui da sua aplicação e vão até o banco de dados e serão persistidos lá. Se der tudo certo, não vai retornar nenhuma exceção. Caso não dê, ele vai retornar uma exceção dizendo o motivo que não deu. Normalmente, o que acontece é porque você não passa um dado obrigatório ou alguma coisa do tipo. Ou tem algum erro na classe. Feito isso, nós podemos encerrar a sessão, sessão.close. E acreditem ou não, mas o nosso método salvar já está finalizado. Para agilizar nosso serviço, vamos já deixar também copiar aqui mais dois métodos.
O nome desse daqui eu vou dar o nome de editar usuário. E esse aqui eu vou colocar como excluir usuário. Veja bem, ó, é exatamente o mesmo método, ok? Eu poderia simplesmente criar um método para sempre criar a sessão e eu sempre chamar ele toda vez que eu quiser criar, que eu queria criar na realidade. Mas nesse exemplo eu quero realmente que vocês vejam que é necessário criar uma sessão e uma transação. Por isso que eu não vou fazer esse método que a gente chame, que seria o correto. Para vocês já se acostumarem que sempre tem que abrir uma sessão e uma transação. Iniciar uma transação. E veja bem, a única coisa que a gente vai ter que alterar aqui, ó, seria, nesse caso da sessão, nós vamos colocar um update ao invés de save. E aqui, ó, lá na exclusão, vamos colocar delete. Ou seja, edite esse usuário do parâmetro, delete esse usuário do parâmetro. Resumindo, você só tem que passar um objeto para ele e automaticamente ele vai fazer a operação. Ok? Vamos já adiantar também um novo método aqui para listar os dados do banco de dados. Porque veja bem, eu estou salvando no banco, mas como é que eu faço para recuperar essa lista de usuários que eu salvei no banco? Veja bem que seria uma lista. Eu quero todos os usuários do meu banco de dados, ok? Como é que eu faço esse método? Como é que eu consulto no banco de dados? Nós vamos fazer uma consulta que não precisa de nenhuma restrição. Ou seja, eu quero todos os usuários, então não vou adicionar nenhum critério de restrição. Como é que eu faço essa consulta? Diferente dessas outras funções aqui, nessa daqui eu tenho que retornar uma lista. Então eu vou ter que adicionar um retorno. Eu vou adicionar que ele vai retornar uma lista de usuários. Vocês vão fazer essa importação, ó. Reparem, de javautil.list. Se vocês fizerem de qualquer uma dessas outras aqui, provavelmente não vai funcionar. Então você vai fazer adicionar a importação para javautil.list, ok? E agora vamos dar o nome ao método, listar usuários, que não pede nada por parâmetro, ok? Ele só vai retornar a lista de usuários. Como é que eu faço isso? Deixa eu só copiar essas duas linhas aqui para vocês, que nem eu falei, se acostumarem que tem que sempre fazer isso. E agora eu vou utilizar, veja bem, ó. Espera aí. Criar uma lista aqui de usuários, list de usuário. Vou definir o nome dessa lista de, sei lá, usuários, que seria armazenar a lista de usuários do banco. Esse atributo vai armazenar toda a lista, ok? E vou dizer que isso vai receber o quê? Sessão, que isso é a parte de trazer, veja bem, de ir no banco e trazer esses dados. Eu vou acessar a sessão .create criteria. E nós vamos utilizar essa primeira aqui, ó. Nessas outras a gente vai um pouco mais para frente para fazer filtro e tudo mais, que a gente pode utilizar uns outros tipos de critério. Nesse caso, vamos passar, ó, o critério de que você vai, eu estou dizendo para sessão, você vai acessar o banco de dados e o que você achar de usuário, veja bem, ó, usuário.class, você vai retornar todos os dados, que é aqui na frente que eu digo, ó, uma lista de dados desses usuários do banco de dados. Então eu criei um critério e disse que tudo que for de usuário, da tabela usuário, por isso que eu passei o usuário class, que automaticamente ele vai saber qual é a tabela que ele criou no banco referente a essa classe, e vai me retornar uma lista de todos os usuários. Feito isso, eu vou encerrar a sessão, sessão.close, e vou dar um return nessa lista de usuários. Feito isso, esse método já vai me listar tudo que tem no banco de dados relacionados a cadastros de usuários. Agora, para finalizar, nós vamos fazer mais uma... Eu vou deixar um pouco mais à frente isso, na parte que a gente chegar em exclusão. A gente volta aqui só para rever isso. Vamos dar uma adiantada aqui em uma outra classe. Agora, nós vamos criar uma interface Java que salve no banco de dados. Depois a gente termina de fazer o CRUD. Eu vou criar um novo pacote chamado telas. E dentro dessa desse pacote de telas, eu vou criar um JFrame, que seria uma tela JFrame,
e vou utilizar Java Swing lá, para criar muitas interfaces lá para salvar um usuário simples do banco de dados. Vou definir o nome dessa tela como cadastro usuário. Veja bem, ó, tentem manter essa organização, porque é mais fácil de detectar erros, ok? No caso, se você fosse cadastrar, por exemplo, sei lá, um funcionário, você criaria um novo pacote, funcionário, tudo que for relacionado a funcionário, você joga lá dentro. Deixa um pouco mais organizado. Feito isso, nós vamos criar nossos campos referente àqueles dados que eu vou receber. No caso, eu vou criar aqui um campo de texto. Deixa eu adicionar logo primeiro os labels, que é para adicionar o que é que esse campo de texto vai armazenar. Vou adicionar nome, não, Ctrl+C, Ctrl+V, login, senha. Só reduzir essa caixa aqui para ficar menor. Esse campo aqui, ó, vai armazenar o nome. Esse de baixo, o login. No caso da senha, deixa eu adicionar um campo de senha para não aparecer os caracteres. Vai ser esse daqui. Feito isso, está finalizado nossa interfacezinha que pede os dados necessários. E vamos agora inserir um botão chamado salvar. Toda vez que eu clicar aqui, ele vai verificar se os campos estão preenchidos e vai salvar esses dados do banco de dados. É isso que eu quero que seja feito. Só dar uma organizada aqui. Tá bom. Agora, eu vou dar nomes a esses labels para ficar mais fácil. E, na verdade, esses test fields, para ficar mais fácil de capturar esses dados. Colocar aqui como sei lá, TF, para dar uma abreviação que eu consiga consultar depois. TF nome, abreviação test field. TF login. Eu sempre faço isso porque quando eu vou capturar o dado de algum campo, no momento que eu coloco TF Ctrl barra, ele já lista todos os test fields que existem, que eu defini pelo menos. TF senha. Nesse caso, a gente já pode começar a instância dos objetos necessários. Eu preciso de um usuário, então vou criar usuário igual a new usuário, vou instanciar um usuário, objeto usuário. Depois eu vou instanciar um usuário DAO, vou dizer que ele se chama DAO, igual a new usuário DAO. Feito isso, eu vou criar a ação de salvar no banco de dados. No caso, a ação já está pronta, só vou chamar aquela ação lá do Hibernate, do usuário DAO. Antes de fazer isso, eu vou criar aqui um método abaixo desse construtor aqui da tela. Vou criar um método chamado limpar campos, para que aconteça o quê? Toda vez que a gente cadastrar, os campos são limpos. Então vamos lá. Public void limpar campos. Não precisa de parâmetro. Toda vez que eu chamar limpar campos, ele vai fazer o quê? Ó? TF nome.setTest, que seria um método para atribuir algum texto lá seu test field, vai receber nada. TF login.setTest vai receber nada. TF senha.setTest vai receber nada. E agora, após cada cadastro que eu limpar os campos, eu vou reinstanciar o usuário. Usuário igual a new usuário. Para quê? Para ele criar uma nova instância de memória e apagar tudo que você atribui a esse usuário aqui na hora de salvar. Feito isso, voltemos ao projeto. Veja bem, nesse aqui eu só criei uma instância de usuário e de usuário DAO. Criei um método só para limpar campos. Vou voltar em projeto, vou clicar aqui duas vezes, ou então vou em eventos, vou lá em action e vou action performance, ou simplesmente clico duas vezes. Ele vai criar esse método do action performance, que seria o quê? Toda vez que eu clicar no botão, ele vai acionar esse método aqui do action performance. Ou seja, ele vai salvar no banco de dados. Mas para isso eu preciso de algumas restrições, como por exemplo,
Lembra que aquele nome era obrigatório? Então aqui eu tenho que tratar. Se o nome não estiver nada digitado, ele vai dar um erro, ok? Então, ó, se tf nome ponto get test, como aqui ele vai retornar uma string, e para comparar strings eu preciso do equals, então eu venho ponto equals foi igual a nada. Veja bem, isso aqui é uma afirmação. Se esse campo tfnome.getTest, ou seja, como o tfnome é um componente, eu não tenho como acessar o texto se eu colocar só assim, ó, tfnome. Por quê? Porque eu vou acessar uma referência de memória. Quando eu coloco esse método getTest, ele vai fazer o seguinte, ó, vai me retornar o que foi escrito nesse componente. Esse método getTest vai fazer isso. Esse ponto equals vai comparar se isso que está digitado é igual, no caso esse equals é para comparar objetos, é igual a nada. Mas eu quero que ele negue essa afirmação. Veja bem, se for diferente de nada, ele vai salvar. Se não, ele vai dizer que tem um campo obrigatório que não foi digitado. Como é que eu faço isso? Só isso. Ó. Coloco uma exclamação. Isso significa que ele está negando isso aqui. Ó. Ou seja, se eu colocar só isso sem a exclamação, eu estou perguntando se ele não tem nada. Se for verdade, ele executa o se. Nesse caso, com a exclamação, ele vai negar. Então, como é que ficaria? Se o texto não estiver em branco, ele executa essa função. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Se não estiver em branco o campo, o que é que a gente vai fazer? Usuário.set, veja bem, o setID eu nem deveria ter criado, porque não faz sentido eu atribuir um ID. setLogin vai receber o que? tflogin.getTest. Usuário.setNome vai receber o que? tfnome.getTest. Usuário. Set senha vai receber tf senha.getTest. Quando você digitar o tf senha.getTest, como é um campo texto e ele está em depreciação, dizendo que existem formas mais fáceis, na realidade, mais rápidas de capturar essa senha, vai dar esse cortezinho aqui no método, mas não tem problema nenhum não, pode deixar assim. Já que nosso usuário, o objeto usuário, já tem todos os valores que ele precisa, que seria o que? Login, nome e senha, o que é que eu vou fazer agora? Vou chamar o DAO.salvar usuário, passando esse usuário que a gente atribuiu os dados por parâmetro. Sendo assim, o nosso usuário já vai estar salvo no banco de dados. Agora, eu vou só limpar o campo, para toda vez que a gente salvar, os campos serem limpos. Agora, veja bem, se isso for falso, essa afirmação aqui, essa negação na realidade, eu vou dizer o seguinte, else jOptionPane, faço uma importação aqui do javax.swing, .show message quer dizer dialog. Pode até deixar isso aqui null. Eu vou dar a frase seguinte, existem campos obrigatórios que não foram preenchidos. Exclamação assim. Se ele tentar salvar sem digitar o nome, no caso é o que eu estou comparando aqui, ele vai dar esse erro. Vamos testar? Executar arquivo. Botão direito, executar arquivo. Se eu salvar, ele vai dizer que existem campos obrigatórios que não foram preenchidos. Então não vai executar o método. Porque se ele executar, seria dar erro, porque eu não vou estar passando nada aqui no nome. Quando ele chegar no banco, como ele está not null, ia dar um erro. Nesse caso, não vai dar mais o erro, porque ele nunca vai deixar salvar se estiver em branco. Então, o que nós vamos fazer agora? Deixa eu só centralizar aqui, essa tela, para ele abrir bonitinho. Eu vou aqui no meu JFrame, botão direito, propriedades, vou em código, gerar centralizado. Só para ficar uma estética melhor. Toda vez que eu executar aqui, a minha tela, ela vai abrir centralizada.
Agora a gente já pode efetuar o teste. Se funcionou tudo ok, acredito que vai salvar no banco já. Veja bem, Adriano Lima, login, Adriano, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvar. Quando você tentar fazer a primeira conexão com o banco de dados, ele vai dar todas essas anotações, como a gente pode ver. Dei aqui uma exceção, mas a gente já vai ver o que é. Mas essas anotações iniciais aqui, ó, vocês não se preocupem, porque toda vez que você fizer o primeiro acesso ou qualquer acesso ao banco de dados, ele vai acessar através de algumas anotações de Hibernate. E a maioria delas você até consegue remover. Ok? Esse erro aqui que está dando, foi no salvar. Eu acredito que o erro agora que tenha dado foi em relação à minha conexão. Acho que foi isso mesmo. Minha senha é root. Então eu tenho que definir aqui, ó, usuário, senha root, porque senão ele não vai conectar não. Vamos testar de novo. Executar. Tela. Adriano Lima. Adriano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentar salvar. Ele vai dar aquelas anotações. Agora deu certo. Ó. Esse comando aqui, ó, insert into, seria necessário caso você não estivesse utilizando o Hibernate. No caso, ele já faz tudo automático, ó. Mapeia o seu objeto e automaticamente sabe o que é que ele tem que salvar no banco, ó. No caso, os dados do usuário. A gente tem que botar também uma mensagem dizendo que ele salvou com sucesso, ele só limpou os campos. Vamos fazer isso agora. E vamos conferir também. Adicionar a frase. Aqui, deixa eu só copiar esse de option pane, após limpar campos, dizendo: usuário salvo com sucesso. Ops. Com sucesso. E agora ele já vai salvar tudo bonitinho. Que nem eu disse, ó. Essas mensagens aqui são normais no primeiro acesso ao banco. Ok? E elas vão ficar se repetindo várias vezes, dizendo quanto tempo demorou, quanto tempo foi, as coisas que você está fazendo no banco. Que é até interessante. Deixa eu executar aqui de novo. Teste, teste, teste. Ou seja, a gente vai fazer 2 cadastros. Ele vai tentar se conectar de novo, deu certo, o usuário salvo com sucesso. Vamos olhar agora lá no banco se ele armazenou. Ó, não tem nenhuma tabela até agora. Quando eu clicar, ó, vai aparecer o usuário. Ou seja, ele criou a tabela, a estrutura, tudo bonitinho, ó. Estrutura, conforme a gente definiu, ó. Como a gente não definiu nem o tamanho, nem de login, nem de senha, ó, ele está com o tamanho padrão, 255, que nem eu falei. O nome, como a gente definiu, ó, ele está aqui como 150 e nulo, ó, ele está como não. Estão vendo, ó? No caso, esses dois, como a gente não definiu, ele está como sim. O ID está como não porque ele é auto-incremento, ele é uma chave, é por isso que ele já ficou assim. Vamos criar lá em CRUD, que é o banco. Vamos clicar na tabela usuário. E ele vai listar aqui, ó, como vocês podem ver, ó, todos os dados, ó, login, nome que eu acabei de salvar. Agora, quem está utilizando só o AMP, pode usar esse comando aqui, ó, select. Na realidade, você vai primeiro dar um use CRUD, nesse exemplo, para quê? Para utilizar o banco de dados que você criou. Depois você vai dar lá, select asterisco from usuário. Você vai dar enter lá com ponto e vírgula no final e ele vai listar um resultado com todos os dados que você salvou no banco. Sendo assim, agora a gente já pode fazer uma consulta, ok? Como é que a gente faz essa consulta no banco? No Java, existe um componente aqui que eu vou mostrar agora. Deixa eu até criar uma nova tela. Criar uma nova tela chamada JFrame, chamado consultar o usuário. Existe um componente aqui no Java Swing, chamado de tabela ou table. Nesse componente é possível você inserir informações e organizar elas em tabelas, assim como um banco de dados, uma planilha Excel e etc. Só que aqui, ó, como vocês podem ver, ó, ele já tem um modelo pré-definido, aonde se você fosse alterar tabela por tabela, seria muito trabalhoso. Você dizer qual era o modelo da tabela, qual é o tipo de dado que ela vai armazenar e etc. Seria bastante trabalhoso você fazer isso para cada objeto. E não é interessante deixar todos eles como object, porque você não conseguiria trabalhar com tipos de dados diferentes. Resumindo, é mais fácil nós criarmos um modelo de tabela e passarmos esse modelo, setarmos esse modelo aqui, ó, nessa tabela. Assim, tudo que estiver no nosso modelo estará nessa tabela, sem você precisar configurar ela. Eu vou pegar aqui um outro código, já relacionado a um usuário, na realidade, e vou adicionar aqui, ó, dentro do pacote de usuário, já que ele é um modelo de tabela de usuário, nada mais justo do que ficar nesse pacote.
novo, classe Java. Vou dar o nome dela de... Melhor, não vou nem criar a classe, eu vou arrastar a classe que eu tenho pronta, que já vai estar também para vocês. src, usuário, usuário table model. Vou arrastar lá para dentro. Vou jogar aqui dentro. Foi dar certo. Inicialmente vai ficar dando alguns erros, porque vai estar em outro pacote e tudo mais, no qual vocês vão estar... Acredito que o que eu postar vai estar tudo belezinha funcionando. Mas no de vocês, quando vocês arrastarem, se vocês estiverem com pacotes diferentes do meu e tudo mais, talvez dê problema. Aí você vai precisar corrigir. Nesse caso aqui, o pacote, como vocês podem ver, é só o usuário. Então, corrigindo isso aqui, já vai estar beleza. Aqui, ó, como o meu objeto aqui se chama usuário, então já vai funcionar normal, ó. Se não, se fosse funcionário, ó, ia mudar para cá, ó, funcionário. Como não é, é só usuário. Eu estou criando aqui na frente uma lista, um array list, que seria uma lista, ok? De usuários, que seriam esses usuários que vão vir do banco. E eu quero que mostre nessa tabela o ID do usuário, o login do usuário. Antes do login, eu vou colocar, ó, também o nome do usuário. E eu quero que exiba nenhuma tabela, ok? Aqui é o construtor dessa table model, ok? Que é o nome da classe que a gente definiu. Ele vai receber por parâmetro uma lista de usuários. Veja bem, ó, lembra daquele método ó, lá do DAO, aqui, ó, que nós criamos, que retorna uma lista de usuários? Pronto. Ele vai retornar essa lista justamente para alimentar esse construtor, que pede uma lista de usuários. Porque veja bem, eu tenho uma tabela e eu quero colocar esses usuários do banco lá dentro. Então eu preciso passar essa lista de usuários do banco, que eu vou conseguir capturar através desse método aqui do usuário DAO. Aqui, conseguir passar essa lista aqui para o table model. E aí ele vai pegar esse daqui, ó, e vai atribuir aquele que você criou lá em cima. Isso a gente já viu em outras aulas. Aqui embaixo são métodos sobrescritos que você nem precisa fazer uma alteração, a não ser que você mude o tipo de dado. Para definir, ó, aqui, ó, com o nome da sua lista, aqui em cima, ó, usuários, é o nome da mesma lista aqui em cima, .getSize, para quê? Para isso aqui, ó, esse método getRowCount, ele saiba qual é o tamanho da sua lista. Porque senão como é que ele vai limitar quantas linhas vai ter e etc lá na sua tabela. Então esse return usuário size é para saber qual o tamanho da sua lista de usuários, ok? Esse monte de método aqui, ó, foi possível saber o nome deles, por quê? Porque eu estou herdando um abstract table model, como vocês podem ver, ó. Esse abstract table model é uma classe Java que gerencia todas as tabelas e todos os modelos de tabelas que você possa imaginar. No caso, aquele lá do Java que eu mostrei aqui, ó, também é um abstract table model. Mas esse aqui, ó, nós estamos alterando de acordo com a nossa necessidade para ela já se adaptar aos nossos dados. Por isso que nós estamos reescrevendo todas pelo menos as mais importantes, funções do abstract table model. Para quê? Para que nós não precisamos configurar isso aqui, ó, sempre que a gente execute, ó. Deixa eu fazer até uma prévia execução, ó. Executar, consultar o usuário. Ficaria assim, ó. Tá vendo, ó, que não tem nome de coluna, não tem um monte de linha aqui, ó, mesmo sem ter informação, coisa que é desnecessária. Em outro momento a gente teria, ó, que alterar um por um. Nesse caso, como a gente está herdando essa classe abstract table model, nós vamos editar um modelo segundo o que nós queremos, ok? Resumindo, depois de eu retornar aqui, ó, o tamanho da minha lista, por isso que é usuários.size, eu vou sobrescrever, como vocês podem ver aqui, ó, tudo isso aqui, ó, são métodos lá da própria abstract table model. Eu vou sobrescrever esse método chamado getValueAt, que seria o quê? Os valores lá da linha, que vão colocar lá na linha. Por exemplo, ó, nossa coluna são ID, nome, login, senha. Então, ele vai percorrer a minha lista de usuários e no primeiro valor, ó, nesse exemplo que ele já está fazendo, ele já vai colocar o ID na primeira linha. Dá um return nesse ID. Aí você pergunta, e por que é que ele não dá break? Ele não dá break justamente porque eu quero que force a entrada de todos os cases, ok? Então, como eu quero retornar todos os valores da linha, no caso não preciso dar break, porque se eu desse um break a cada um desses cases, ele iria retornar um e acabou-se, ia ficar faltando as informações. Então eu forço ele entrar em todos eles.
Aí vamos lá. Vamos adicionar mais um case aqui, só que case 3. Eu acho que a gente colocou em ordem, foi nome o segundo, então aqui a gente vai dar get id, que foi aqui, ó, id. Agora vai ser, ó, get nome, que tem que ter naquela mesma ordem da coluna, que isso vai ficar estranho, vai ficar uma coluna com nome e nome, só que aparecendo os logins. Nome, agora sim é login, ó. Ao invés de ser get senha, não, aqui get login. Vai ser get login. Esse último já tá get senha, vou só identar aqui, Ctrl, não, Shift Alt F, você vai identar aqui no NetBeans. E você vai ver, ó, que vai estar na mesma ordem, ó, nome, login, senha, ID, na mesma ordem que a gente colocou aqui, ó, ID, nome, login, senha. Ficar na mesma ordem. E aqui embaixo você vai ter que percorrer também o nome das colunas. Veja bem, ó, eu estou definindo o nome das colunas aqui, ó, nesse string, e aqui embaixo eu estou dando esses nomes às colunas lá da tabela. Eu estou atribuindo aqui no array, agora eu estou percorrendo o array e dando nome às colunas. Então, vou adicionar mais uma aqui. Ele vai ser aqui 3 e aqui 3. Automaticamente, quando eu passar esse modelo aqui para a minha tabela aqui de consultar, ele já vai manter esse padrão com esses nomes nas colunas, já vai manter, ó, o nome, aqueles nomes, justamente porque eu estou fazendo percorrendo através de um switch lá. Como também vai pegar do banco de dados todas as informações referentes àquela linha. Aí vocês perguntam o que aqui embaixo, ó, por que ele retorna nulo? Porque se aquela linha do banco de dados, ó, se ela não tiver nenhuma informação, ou seja, zerei já, não tem mais nada para preencher, ele vai deixar uma linha em branco. No caso, essa é a nossa intenção. No caso, se o cara não colocou nada do banco. Isso não é interessante. Visto que ter linhas no banco sem informação, não faz o menor sentido. Agora, nós vamos acessar aqui a consultar o usuário, que seria aquela tabela que a gente criou, e vamos fazer com que os dados lá do MySQL fiquem aqui na tela Java, que é isso que importa pra gente. Que está lá no banco, bonito, certo? Mas como é que eu vejo que está lá? Aqui na aplicação. A gente vai fazer agora. Aqui do lado de fora, a gente vai criar, como eu quero também editar e tudo mais, eu vou criar aqui um usuário, igual a new usuário, e vou criar também o usuário DAO, vou dar o nome de DAO, igual a new usuário DAO. E vou criar um método para atualizar minha tabela. Por quê? Porque toda vez que eu mexer, excluir, editar alguma coisa, eu quero que a tabela seja atualizada. Então, para não ter que sempre reabrir essa nova tela de novo, então eu vou fazer o quê? Eu vou criar um método que atualize a tabela após a alteração. Public void atualizar tabela. Poderia ser também exibir tabela, mas eu acredito que atualizar simbolize mais qual o motivo dela. Nesse atualizar a tabela, o que é que eu vou fazer? Eu vou instanciar aquele modelo de tabela, ok? E vou dizer que esse modelo vai substituir esse modelo padrão aqui do Java. Por quê? Porque esse modelo tem todas as configurações que a gente precisa. Então, usuário, table model, eu vou dar um nome para esse. Deixa eu só fazer essa importação. Esse usuário table model, que é essa classe que a gente criou, eu vou chamar ela de tm, ok? Igual a new usuário table model. Como vocês lembram, por padrão, ó, até o NetBeans me diz aqui, ó, eu preciso de uma lista de usuários para armazenar dentro dessa table model. Então, como é que eu vou fazer isso? Lembra que no DAO nós temos aquele método de listar usuários que retorna uma lista de usuários do banco? Então, o que é que eu vou passar aqui, ó? DAO.listar usuários, que vai retornar o quê? A lista de usuários do banco. Ponto e vírgula. Sendo assim, nosso modelo está criado. Agora eu vou atribuir esse modelo aqui nessa tabela. Agora eu quero que vocês façam o seguinte: cliquem na tabela, botão direito, alterar o nome da variável e dê o nome para ela, ó, de tabela usuário. Tabela usuário. Ok. Volta lá no código fonte e diz que essa tabela usuário que você renomeou agora, o modelo dela, setModel, vai ser alterado para esse TM, que foi o que a gente acabou de criar. Então, ela vai deixar de ter aquele modelo padrão e vai ter esse modelo que a gente sobrescreveu. Ok? Nesse caso, ó,
Vamos executar. Não, ainda não vai dar certo porque a gente não chamou o método atualizar a tabela aqui, ó. Veja bem, ó. Quando você executa uma classe, ok? Ele vai chamar, obviamente, o construtor dela. Então, aqui embaixo de inicializar componentes, nós vamos já atribuir, ó, o modelo da tabela, que seria através desse método, lembra? Aqui, ó, nós temos o modelo aqui, estamos setando o modelo da tabela aqui. Então, esse método que faz essa função. Abaixo de inicializar componentes, eu já vou atualizar aquela tabela criada. Então, agora deve funcionar. Botão direito aqui, ó, em consultar usuário, executar arquivo. Vai lá no banco de dados, aí como vocês podem ver, ó, aqueles dois dados lá, ó, na mesma ordem que a gente configurou aqui no usuário table model, ó, ID, nome, login e senha, está na mesma ordem, ó, da inserção lá no banco. Como vocês podem ver, não tem mais nenhuma linha em branco e não tem, ó, como vocês podem ver, ó, as colunas estão de acordo com os nomes que a gente colocou aqui, ó, e não aquele sem definição nenhuma. E aqui, como vocês podem ver, ó, o banco de dados, ó, na realidade o Hibernate já faz toda a consulta automática para você e dá aquelas mesmas anotações. Isso aqui, que nem eu disse antes, não é erro. É só anotações do Hibernate. Deixa eu só mandar abrir centralizado para ficar igual a outra. Vem aqui, projeto, JFrame, propriedades, código, gerar centralizado. Agora, quando eu executar, deixa eu só salvar aqui o projeto. Quando eu executar, ele já deve abrir centralizado essas informações. Agora, eu quero fazer um método de exclusão do banco de dados. Ok? Eu já posso fazer até aqui na tabela. Veja bem, ó, eu quero clicar na linha, clicar em um botão excluir, e eu quero que esse valor saia do banco de dados. E automaticamente minha tabela já seja atualizada após essa remoção do banco. Então, veja bem, eu não estou removendo somente da tabela aqui, ok? Eu vou remover do banco de dados, vou mandar atualizar a tabela e ele já vai tirar esse, por exemplo, esse teste aqui da tabela do banco de dados. Por quê? Porque se eu remover de lá e mandei atualizar, obviamente, se ele não está mais lá, ele não vai trazer mais esse teste. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu encerrar aqui. Eu vou adicionar um botão chamado, ó, excluir, ou deletar, o nome que você queira. Mas antes de excluir, vejam bem, nós temos que saber que usuário nós queremos excluir. Então nós temos que criar um método de consulta no banco que consulta a partir de um ID. Veja bem, a partir de um ID, ó, deixa eu até executar a tela de novo para vocês lembrarem. A partir, ó, desse ID aqui, ó, ele exclua o usuário. Por exemplo, quando eu clicar em excluir, ele vai capturar qual é o ID do usuário, ele vai pesquisar no banco que usuário tem esse ID, vai retornar esse usuário para a aplicação e vai chamar o método, ó, deixa eu até ir lá no método usuário DAO. Vai acessar esse método, excluir o usuário, e passar esse usuário que foi retornado por parâmetro. No momento que ele receber esse usuário, ele vai excluir do banco de dados, ok? Mas para isso a gente tem que criar um método que faça esse retorno. A partir do ID, ó, a partir do ID aqui, ó, ele acesse o banco, retorne o usuário e apague esse usuário do banco de dados, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como é que é feita a construção desse método, que seria já uma restrição, né? Que era aquilo que eu falei para vocês. Além de, nesse método aqui, ó, ele acessa o banco, mas ele traz uma lista de usuários. Agora eu não quero uma lista, eu quero um usuário específico do ID que eu vou passar, ok? Como é que a gente faz isso? Public, veja bem, estou definindo a visibilidade do meu método. Ele vai retornar o quê? Um usuário específico, então não é mais uma list, vai ser um usuário específico, que ele vai fazer o quê? Ó? Pesquisar o usuário pelo ID, ok? Ou então pesquisar o usuário ID, poderia ser. Abrir minhas chaves e para pesquisar alguém pelo ID, como meu ID é inteiro, né, aqui, eu vou ter que pedir o que por parâmetro? Int ID, dessa forma. Feito isso, vou criar aqui meu corpo do método. E o que é que eu vou fazer? Eu vou criar a sessão, a transação, tudo bonitinho. Da mesma forma que a gente aprendeu. Pronto, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um atributo usuário, um objeto usuário,
Veja bem, usuário, que seria a classe, seria o tipo de dado, com o nome usuário. Esse é o usuário que a gente vai retornar, ok? Esse usuário aqui, ó, ele vai receber uma consulta do banco baseado nesse ID. Nem eu falei antes. Eu quero retornar, ó, vou clicar lá, vou clicar em excluir. Antes dele excluir, eu tenho que saber quem é que tem o ID 2 no banco de dados. Então, eu vou passar para esse método pesquisar usuário pelo ID. Um ID seria um número, e ele vai lá no banco. Ó. O usuário com o ID que eu passar no parâmetro, por exemplo, se eu passar um 2, eu quero que ele seja armazenado aqui, ó, nessa variável, nesse objeto aqui. Ó. Como é que faz isso? Eu vou já fazer uma conversão desse retorno do banco, ok? Converter para usuário, que seria o tipo de dado. Fazer essa conversão, ok? Eu vou converter, deixa eu adicionar essa importação para usuário aqui. Eu vou converter esse usuário aqui, ok? Na realidade, vou converter o retorno do banco para esse usuário e armazenar ele aqui. Então, como é que eu faço isso? Abro parênteses e coloco o tipo de dado de conversão, fecho parênteses. Isso serve para outros tipos de dados também de conversão, não para todos, claro. E vou chamar a seção, ponto, create critério, assim como aqui em cima. Eu vou passar qual é o tipo de tabela que ele vai consultar lá no banco, no caso é lá na tabela usuário, baseado nessa classe aqui, que tem várias anotações de Hibernate. E vou adicionar, veja bem, ó, add, ó, ponto add aqui no final. A diferente desse aqui, eu só dei um ponto list, ó, agora eu botei um ponto add. Ele vai consultar, mas eu não quero uma lista de usuários, eu quero um único usuário. Então vou add, ó, uma restrição. Add restrictions. Nesse restrictions, nós vamos dizer que é exatamente, ó, após o ponto, restrictions pontos, é exatamente esse aqui do parâmetro aqui, ó. Eu quero que ele procure no banco de dados, ó, restrictions.eq, que esse é o método que eu procuro exatamente em uma coluna, que na coluna, veja bem, ó, de nome ID, que isso vai mudar, ó. Veja bem, deixa eu só ir lá no modelo, ó, usuário. Vai mudar para cada objeto. Se aqui eu tivesse colocado ID usuário, então aqui em usuário DAO também seria ID usuário. Tem que ser exatamente, tanto faz se seja maiúsculo ou minúsculo, mas tem que ser exatamente o nome que você colocou lá na criação do usuário, ok? ID minúsculo, ID minúsculo. E aqui na frente eu vou colocar, ó, tá vendo aqui, ó, o que eu estou recebendo por parâmetro. Ou seja, lá na coluna ID da tabela usuário, você vai procurar alguém que tem esse ID do parâmetro. Feito isso, ao invés de retornar um ponto list, eu vou retornar um único resultado. Ou seja, o primeiro cara que ele achar que tem esse mesmo ID do parâmetro, ele vai retornar e vai adicionar aqui nesse usuário, ok? E vai, essa anotação aqui, que nem eu disse, é para converter esse retorno em um tipo de objeto usuário, ok? Feito isso, nós podemos seção.close e podemos dar um return usuário. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá no banco, vai procurar o usuário. Se ele achar o usuário, ele vai retornar para cá. Automaticamente, como ele pede um retorno, esse usuário que foi consultado no banco vai ser retornado. Ok? Então, vamos lá para a nossa continuação do nosso método. Okay? Feito isso, cliquemos duas vezes em excluir para criar o action performance. E eu quero que seja feito o seguinte. Vou abrir aqui aquela consulta. Quando eu clicar em excluir, eu quero que o sistema verifique qual linha que eu estou clicado e me retorne qual é o ID do usuário que eu estou clicado. Para quê? Para que eu passe para aquele método que a gente acabou de criar, o ID, e ele me diga quem é o usuário que tem aquele ID. A partir disso, eu posso excluir esse usuário do banco de dados. Ok? Como é que eu faço isso? Existe um método, ok, em todas as tabelas, que é o getSelectRow, que eu consigo saber qual é a linha que está selecionada. Então, eu vou criar o int linha, que vai receber o quê? A sua tabela, ó, tabela usuário, qual é o nome que você definiu, seria essa tabela aqui, ó. Toda vez que eu clicar em excluir, ele vai executar isso, ponto, get, selecting row. Como vocês podem ver, ele retorna um inteiro. Veja bem o que é que ele vai retornar. Ele vai retornar o número
da linha que você está selecionado. No caso, se eu selecionei a primeira linha, ele vai retornar 0. Se eu selecionei a segunda linha, ele vai retornar 1. Por quê? Porque ele segue aquela mesma lógica de array. A primeira linha é 0, a segunda é 1, a terceira é 2 e assim vai. E agora eu vou condicionar. Eu vou verificar o seguinte. Se essa linha for igual a -1, que é o que ela retorna se eu não selecionar nada, que eu poderia simplesmente abrir isso, não selecionar nenhuma coluna, como vocês podem ver, ó. Se eu executar aqui, ó. Deixa eu só corrigir, só excluir essa anotação aqui, porque senão vai ficar dando erro. Deixa eu executar. Se eu não, ó, preencher nenhuma linha, eu não posso clicar nesse botão aqui, ó. Ele não pode me deixar clicar. Por quê? Porque se eu clicar aqui, ó, como é que ele vai consultar o usuário no banco de dados se ele não tem um ID? Então eu tenho que obrigar o usuário a clicar aqui em alguma linha para que ele retorne o ID dele. Então como é que isso pode ser feito? Eu vou fazer o seguinte, se, ó, esse método, quando o cara não clica em nada, ele retorna -1. Então o que é que ele vai fazer? Ó? Se linha for igual a -1, ele vai retornar jOptionPane.showMessageDialog. Você vai retornar uma mensagem dizendo o quê? É obrigatório, não, melhor, selecione, ou melhor, selecione, vou deixar até genérico. Selecione uma linha. Se não, se, por quê? Porque eu vou criar uma condicional aqui, se não se, eu quero que ele apareça uma caixa de diálogo dizendo o seguinte: você deseja realmente deletar esse usuário? Porque veja bem, eu poderia clicar na linha e excluir. Mas se eu clicar por engano, clicar e excluir, eu tenho que deixar que o usuário decida se realmente ele quer excluir aquele do banco. Então é interessante ser feito esse tratamento. Como é que eu crio essa tela? A partir do próprio jOptionPane. Veja bem, ó. No jOptionPane existem vários métodos. Tem o showMessage e tem esse showConfirmDialog. Que esse ConfirmDialog seria justamente uma mensagem que ele dá para o usuário perguntando, ok, se ele quer realmente que aquilo seja executado. Então o que é que eu vou verificar? Se o que retornar do jOptionPane showConfirmDialog, deixa eu até utilizar isso daqui. Se o que retornar desse jovem aqui, veja bem, ó, definir isso aqui como null. Se o que retornar do showConfirmDialog for, deixa eu colocar aqui em linha, deseja realmente deletar, melhor, excluir este usuário, fiz uma pergunta. Vou definir um título lá para minha caixinha, sei lá, confirmar, excluir, poderia ser. E vou dizer que ele vai aparecer aquele botãozinho de sim e não. Como é que eu defini isso? jOptionPane.yes noOption. Essa linha já vai verificar o seguinte. Na realidade já vai trazer o seguinte, vai trazer aquela tela de confirmação sim ou não, se eu quero ou não confirmar a exclusão. Se isso aqui, ó, o que retornar disso for igual a jOptionPane.yes, ele vai executar a minha função. Se ele colocar como não, ele não vai executar a função. É isso que essa linha está querendo dizer. Se o usuário clicar em sim na tela que vai abrir, deseja realmente excluir o usuário, ele vai executar essa função. Se não, ele não executa. Deixa eu só executar aqui, só para vocês verem mais ou menos. Só salvar aqui para parar esse erro. Como é que seria isso? Ó, cliquei na linha, ele não vai excluir nada ainda, que a gente não criou a função. Cliquei em excluir, ó. Como tem uma linha selecionada, ele não deu erro dizendo que não tem ninguém selecionado. Deseja realmente excluir esse usuário? Aí você pode dizer sim ou não. Se você disser não, ele não vai executar o que estiver aqui dentro, ó. Se você disser sim, ele vai executar. Tanto faz. Que a gente clique agora, porque não tem nenhuma função. Vamos só testar aquela outra questão do -1, que é quando ele não seleciona nenhuma linha. Veja bem, ó, se ele não selecionou ninguém e mandar excluir, ó, vai dizer, ó, selecione uma linha, obrigatoriamente. Aí eu vou dar OK. Quando eu selecionar, já aparece aquela segunda opção. Agora vamos criar um método de exclusão. Se ele quer realmente excluir o usuário, o que é que nós devemos fazer?
ele vai executar o que nós vamos colocar agora. Aquele usuário que nós criamos aqui em cima, ó, esse daqui, vai receber o usuário que ele selecionou. Só que para isso, eu tenho que ir no banco, a partir do ID daquela coluna, que nem expliquei antes, e achar o usuário que tem aquele ID e retornar. Para só aí a gente conseguir excluir. Ó. O usuário, que é aquele usuário lá de cima, vai receber ó, DAO.pesquisar ID pelo usuário. Só que até agora nós não sabemos ainda qual é o ID, porque vai depender da linha que ele selecionou. Então como é que eu capturo o ID da linha selecionada? Como isso que vai retornar não é um inteiro, nós vamos ter que fazer essa conversão. Vou converter para int o que? A tabela, que está na tabela, que no caso que você está clicado, ponto get value yet, que no caso ele vai selecionar da tabela o valor, como vocês podem ver, ó, int row, o valor que está contido em alguma linha específica e em que coluna dessa linha o valor está. No caso, como o ID está na primeira coluna e a linha vai estar armazenado nessa variável aqui, então o que, que a gente vai fazer? Ó? Vai dar um Enter e vai dizer que na linha, que vai ser esse atributo aqui, que ele vai armazenar o número da linha, vai armazenar o que? Vai armazenar a coluna 0, que no caso, o valor da linha selecionada, veja bem, da linha selecionada, vai ser retornado da coluna 0. Então, o que está na coluna 0? Vou só executar aqui de novo, como vocês podem ver. É o ID, ó, isso é 0, 1, 2, 3. Então, esse valor da linha que eu cliquei, quando eu clicar em excluir, vai ser retornado, ok? Para o parâmetro desse método. E eu vou converter esse retorno para inteiro. Então, seria a mesma coisa dizer o seguinte, ó. Desse ID que está selecionada a linha, vá até o banco e me diga que usuário que possui esse ID. E armazene esse usuário dentro desse objeto aqui. Agora sim, nós podemos chamar o DAO.excluir o usuário que você trouxe do banco. Ok? Após isso, vou dar uma mensagem. .show message dialog dizendo no usuário excluído com sucesso. Após isso, eu vou atualizar a minha tabela. Veja bem, ele vai consultar no banco todos os dados novamente e vai verificar que já foi excluído um usuário e já vai atualizar. Resumindo, aqui eu capturo o usuário da linha selecionada e aqui embaixo ó, eu consigo excluir esse usuário e dou uma mensagem dizendo que foi excluído com sucesso e atualizo minha tabela para que ele já saia dessa minha tabela e eu já consiga ver que ele foi excluído. No caso, essa função ela não vai remover nada da tabela. Ela vai atualizar a tabela, o que é diferente. No caso, ela vai no banco e vai trazer tudo que tem no banco. Como o usuário foi excluído, então, consequentemente, o usuário some da tabela. Agora, nós vamos testar se funcionou. Executar arquivo. Ok. Cliquei na linha do usuário teste. Cliquei em excluir. Vou colocar não, primeiramente. Nada foi feito. Ó. Vocês podem ver ó, que não tem nada aqui embaixo dizendo que nada foi excluído. Porque eu neguei. Ó, eu desisti de excluir, eu não vou excluir mais. E a tabela continua com o valor aqui. Ó. Vou mandar excluir de novo, vou dizer sim. Aí o que, é que ele vai fazer? Vai no banco pesquisar quem tem o ID 2, porque eu selecionei a segunda linha aqui que tem o ID 2. Ó. Quem é o usuário que tem esse ID? Ele vai retornar para esse atributo aqui, esse objeto, quem é esse usuário, e depois eu vou passar no DAO a exclusão desse usuário. Cliquei em sim. Ó, como vocês podem ver, ele diz usuário excluído com sucesso. Quando eu der um OK, ele vai me atualizar na tabela. Automaticamente eu consigo perceber que no banco de dados, eu posso até ir lá para vocês verem. Ó. Se eu for lá no CRUD, ó, tabela usuário, não existe mais aquele teste. Ok? Então ele excluiu e já me atualizou a tabela. Então eu já sei que ele saiu do banco de dados. Ok? Agora nós vamos fazer a operação de edição desse usuário. Porque veja bem, eu cadastrei, mas eu quero editar. Não quero cadastrar de novo, eu quero editar esse usuário aí. Como é que eu faço? Vamos fazer isso agora. Vou colocar esse botão um pouquinho mais para cá. Ok?
eu vou adicionar um novo botão, ó, chamado editar. Quando eu clicar aqui, ó, eu quero que ele abra essa tela de cadastro, porém com todos os campos preenchidos com os dados do objeto, para que quando eu salve aqui, ó, ele altere aquele objeto que eu quero. No caso, se eu selecionar o usuário Adriano, que foi o que eu cadastrei, quando eu salvar, ele vai editar aquele usuário Adriano. Ok? Então vamos aprender como é que faz isso. Vou até adicionar um botão aqui voltar também. Depois a gente trata ele. Então como é que a gente começa? Quando eu clicar aqui em editar, ele vai ter que verificar a mesma coisa que o excluir. Ó. Vou até dar um Ctrl C aqui e vamos excluir as coisas desnecessárias. Ele vai verificar em que linha eu estou selecionado e vai retornar um ID. Depois que ele retornar o ID, ó, se eu não selecionar nenhuma linha, ele vai dar um erro também. Deixa eu até excluir isso daqui. Excluir tudo isso daqui. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu clicar numa linha, mandar editar, ele vai cair nesse sinão aqui e vai perguntar se eu gostaria de realmente, no caso aqui como está ainda com aquele mesmo exemplo antigo, se eu gostaria de excluir. Nesse exemplo, acredito que seja desnecessário colocar essa opção todinha aqui, justamente porque o cara, se ele não quiser editar, é só ele fechar a tela. Ok? Então vamos colocar só o sinão aqui, ó. Se ele realmente estiver selecionado uma linha, então ele cai nesse sinão aqui, ó. Senão ele vai pedir para selecionar a linha. Então, eu vou, quando cair no sinão, eu vou no banco, verificar a mesma coisa do excluir. Ó. Vou no banco, verificar que o usuário tem aquele ID da linha selecionada e vou armazenar nesse objeto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou instanciar, ó, essa tela com os dados que estão dentro desse usuário pesquisado. Como é que eu faço isso? Cadastro usuário ponto. Espera aí. Cadastro igual a new. Vou instanciar aquela tela, ok? E vou atribuir nessa tela aqui, ó, os valores desse usuário. Porque veja bem, ó, o método visibleTrue, como vocês podem perceber, ó, isso aqui é a primeira coisa antes de você abrir uma tela, não é isso? Só que você já consegue atribuir valores lá nas telas, mesmo sem ver a tela criada. Como assim? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir o cadastro de usuário. Melhor, deixa eu fazer a função voltar, que vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer. Consultar o usuário, projeto. Quando eu voltar, eu quero que ele vá para essa tela de cadastro de usuário, ok? Então, voltar, ele vai fazer o quê? Essa mesma coisinha aqui, nessa linha. Ele vai instanciar a tela, vai dar um cadastro.set visibleTrue, vai ela aparecer, e vou dar um dispose nessa atual. Resumindo, a atual vai sumir, que é a tela de consulta, e eu vou abrir a tela de cadastro. Vamos lá. Ó. Vou voltar, ó. Vocês podem ver que a outra tela sumiu e voltou para essa daqui. E nessa daqui, ó, vamos colocar um atalho para chegar até a consulta. Vamos aqui, adicionar um botão. Eu quero que vocês entendam direitinho como é que funciona. Aqui nessa tela só precisa ter o salvar e o consultar. Talvez um voltar, mas por hora a gente vai colocar só isso aqui. Quando eu clicar em consultar, ele vai instanciar a tela de consultar. Consultar o usuário, consultar igual a new, consultar o usuário. Consultar.set visibleTrue. Esse visibleTrue é o método que torna visível essa tela aqui, ó. Por isso que toda vez que você instancia alguma coisa para abrir, ou até mesmo se instanciar, mas aqui na frente dela, você poderia muito bem colocar aqui na frente já para abrir a tela, você tem que chamar esse método visibleTrue, que é para tornar ela visível. Mas se eu quisesse já mexer com os atributos variáveis, campos lá de consultar, antes de tornar visível, eu poderia já consultar, ó, ponto, alguma coisa, sei lá, algum método, alguma coisa, como vocês podem ver, já aparece aqui os dois atributos lá, usuário e tal, e já poderia disparar funções que existem dentro desse consultar, antes mesmo de abrir ele. Nesse caso, nós vamos fazer essa função, mas lá dentro do consultar.
Vou explicar novamente o que eu quero fazer. Ó. Eu quero que quando a gente clique aqui em editar, ele verifique qual é a linha que eu estou selecionado, ok? E faça o seguinte: se a linha que eu tiver selecionada for a 1, por exemplo, ele vai pegar aquele usuário, vai no banco, vai retornar os dados desse usuário para cá e em seguida vai instanciar uma tela, ok, de cadastro de usuário com as informações desse usuário. No momento que ele salvar, esse usuário será alterado, ok, no banco de dados, e assim eu já posso até consultar na tabela se eu quiser. Vamos continuar. Como vocês devem lembrar, aqui em cadastro de usuário, se vocês subirem, ó, nós temos um atributo chamado usuário. Então eu vou atribuir aquele usuário pesquisado dentro desse daqui. E depois vou dar uma atualizada de campos. Então vamos criar aqui um método que faz o seguinte, ó. Public void atualizar campos. Consulta. O que é que esse método vai fazer? Ele vai percorrer, ó, esse atributo aqui e vai colocar lá em cima, no caso, deixa eu mostrar aqui para vocês, fica até melhor. Vai colocar aqui, ó, em cima de cada um desses test field, os valores do usuário pesquisado. Para depois, quando a gente alterar, a gente só ter uma noção do que está no usuário naquele momento. Porque seria muito estranho você alterar, veja bem, o nome de um usuário sem saber qual era o nome anterior. Não é isso? Então, como é que você faz isso? Toda vez que a gente disser que o usuário que a gente quer vai ficar aqui dentro desse usuário, na tela de cadastro, nós vamos atualizar os campos. Por quê? Porque esses campos eles estão privados daquela outra tela. Então não tem como alterar de lá os campos. Então eu preciso desse método. Então vou colocar tf login.setTest. Ele vai ser setado, o tf login, com o quê? Com usuário.get login. E tf senha.setTest vai ser setado com o quê? Com usuário.getSenha. E tf nome.setTest vai ser setado com usuário.getNome, ok? Após ele executar esse método, isso aqui vai ser atualizado com os dados do usuário que eu vou estar recebendo do banco de dados, que no caso é aquele que você selecionou na linha, ok? Então vamos lá e consultar o usuário novamente, ó, após criar aqueles dois métodos lá, aquele método lá, aqui em cadastro de usuário. E agora nós vamos disparar uma função para que o usuário dessa tela aqui, ó, seria esse daqui, receba esse que a gente consultou do banco. Então, como é que a gente faz isso? Cadastro, que seria uma instância dessa tela, ok? Ponto usuário, que é aquele atributo que eu mostrei para vocês aqui em cima. Esse usuário vai receber, ó, esse daqui que a gente acabou de consultar, ó. Usuário. Então, aquele usuário vai estar com os dados do usuário que a gente pesquisou no banco. Após fazer isso, nós vamos disparar, ó, ponto, aquele método de atualizar os campos da consulta. Então, automaticamente ele vai percorrer o usuário que eu estou mandando para lá e vai atualizar aqueles campos lá naquela tela. Vocês vão ver como é que vai funcionar isso. E após isso, eu posso dar o cadastro.visibleTrue, setVisibleTrue na realidade. E agora sim eu vou dar um dispose na minha tela de consulta. Então, explicando novamente, ele vai instanciar aquela tela, ele vai passar os dados do usuário pesquisado, baseado na linha que você selecionou, lá para a instância da tela, vai atualizar os campos. Veja bem, ele não está atualizando, não é as informações lá do objeto no banco de dados, não é. Ele está atualizando os campos da tela do cadastro de usuário. Em cadastro visible true, eu estou dando um true aqui para ele abrir a tela, para ele se tornar visível. E agora eu vou sumir com essa tela de consulta, para ficar só a tela do cadastro aberta. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Vou executar o consultar usuário. Veja bem, eu só tenho um usuário cadastrado. Vou clicar lá. Quando eu mandar editar, ó, ele já vai trazer os dados daquele usuário que eu passei, que eu cliquei, mandei editar.
já para essa tela de consulta. E quando eu salvar, que a gente ainda não fez a função de editar, mas quando a gente fizer, ele já vai verificar que tem um usuário, ok? Que tem um usuário lá. Então, ele vai, ao invés de cadastrar um novo, ele vai editar esse usuário atual, ok? No caso, a gente não vai salvar ainda, porque senão ele vai cadastrar um novo usuário. Que a gente tem que fazer a função do editar. Como é que eu faço essa função? Vamos lá no cadastro de usuário, projeto. Através do próprio salvar, nós podemos fazer ele tomar uma decisão. Que seria o quê? Após ele receber os dados lá dos campos, que você alterou alguma coisa assim, ou você até está cadastrando, ele vai tomar uma decisão. Se ele deve salvar ou se ele deve editar. Assim a gente não precisa criar dois métodos que talvez eles fizessem uma coisa muito parecida. Então a gente acaba diminuindo várias linhas de código, na verdade. Então como é que a gente faz isso? Vou verificar o seguinte. Lembra que eu estou passando um usuário completo quando eu estou consultando? E quando eu estou salvando, eu estou passando somente esses 3 dados? Acho que você já deve imaginar qual é o dado que eu estou passando a mais, né? Lá é o ID. Então, se eu fizer o seguinte, ó, usuário, ó, se usuário ponto getID for diferente de 0, eu já vou saber que eu estou salvando. Por quê? Porque o ID de algum usuário só vai ser 0 quando eu estiver salvando. Por quê? Porque quando eu salvo, eu só informo 3 dados. Como é um tipo de dado primitivo, por padrão ele recebe 0. E se eu estou editando, não tem como o ID do usuário ser 0. Por quê? Porque ele inicia em 1, vai para 2, 3, 4 e assim etc. Ou seja, se o ID for diferente de 0, ele vai fazer o quê? DAO.editar usuário, passando o usuário aqui do parâmetro. Se não, aí sim ele salva. Veja bem, ó. Se o usuário, que é esse objeto aqui, não tiver o ID 0, que no caso o ID dele for diferente de 0, ele vai editar. Que naquele exemplo, o meu ID era 1. Então, quando ele chegasse aqui, como o ID não ia ser igual a 0, porque eu estou comparando, ó, diferente de 0, ele vai fazer o quê? Editar. Se ele estivesse salvando, ele iria o quê? Isso aqui seria falso, porque seria igual a 0, e ele iria executar o salvar usuário. E agora nós vamos colocar isso aqui, ó, JOptionPane, tanto aqui em cima, que aqui em cima vai ser a frase diferente, usuário editado com sucesso, e aqui embaixo. Porque se a gente deixar fora do sys, ele vai sempre aparecer uma frase salvo com sucesso, ao invés de aparecer a frase do que realmente ele fez. Então, se ele cair nesse se, ele além de editar, ele vai aparecer uma frase de editado com sucesso. Se ele cair nesse outro aqui, além dele salvar, ele vai dizer que foi salvo com sucesso. No caso, vou botar até aqui, ao invés de salvo, vou colocar cadastrado. Porque senão vai dar uma confusão. Porque quando ele edita, ele também salva. Então, usuário cadastrado com sucesso. Feito isso, acredito que nosso código já deve funcionar. Vamos lá testar? Executar aqui, consultar o usuário. Clicar aqui em Adriano. Vocês podem ver, só está Adriano Lima. Vou colocar agora o Cândido. Quando eu mandar salvar, ó, ele deu a mensagem editado com sucesso. Quando eu der um OK, ele já vai limpar tudo. E se eu for lá consultar, ó, ele já vai aparecer, ó, o Adriano Lima Cândido, que foi o que eu acabei de fazer. Se eu mandar editar de novo, eu posso colocar, sei lá, o login Adriano Lima, salvar, ok? Quando eu consultar, ó, o login já mudou. Então, vocês conseguem perceber na realidade que nós temos o CRUD completo, ok? Com tudo o que a gente precisa. Se eu só voltar lá, no caso ele vai dar uns dados limpos. No caso agora, se eu tentar cadastrar, ó, veja bem, ó, colocar qualquer coisa aqui, ó, salvar, ele vai verificar, ó, que o ID é 0. Então ele vai cadastrar ao invés de editar. Quando eu der um OK e for consultar, ó, já vai ter o novo campo lá. Se eu quiser excluir, excluir. Se eu quiser cadastrar um outro, volto, coloco o que eu quero. Salvei. Consultei. Posso editar.
teste, 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 salvar. E assim nós temos nossa aplicação fazendo nosso CRUD completo, que seria o quê? Cadastrar, consultar, ok? Deletar e o nosso, só selecionar alguém, editar. Então nós temos o nosso CRUD, né? Seria o nosso create, cadastrar. Seria o nosso read, que seria uma leitura, um consultar. Nós temos o nosso update, que seria o editar. Aqui, quando eu salvo aqui, ele edita. E temos o nosso delete, que seria o nosso excluir. Então nós temos o CRUD completo de um sistema que pode ser adaptado da forma que vocês queiram. Então, só recapitulando algumas coisas, para executar minha aplicação, eu posso vir direto por aqui, consulto ou salvo, faço o que eu quero, ok? E se eu quiser adaptar tudo que a gente fez para um novo exemplo, por exemplo, cadastro de funcionário, de cargo, o que eu quiser, o que é que eu vou fazer? Só basicamente copiar essas classes, alterar o que eu preciso, sei lá, atributos e tudo mais, e depois vir na minha Hibernate CFG e mapear a nova classe que eu quero fazer a operação. Basicamente, a primeira que você faz, o primeiro CRUD, sempre é o mais complicado. Os próximos é basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, ok? E como eu falei anteriormente, eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo. O download, no caso desse CRUD completo aqui. Lembrando, ó, que quando vocês fizerem um download, vou até apagar aqui, ó. Se o seu banco de dados lá você mudou para outro nome, você vai ter que alterar aqui, ok? Sei lá, para o nome que você queira. E se o seu banco de dados não tem senha, você vai deixar isso aqui em branco. O meu eu deixei root desse jeito porque o meu tinha, ok? Por isso que deu até aquele erro inicial, ok? Então era isso. Acredito que foi atingido o objetivo do CRUD. Até uma próxima aula.